Olá, para você que está aqui me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Astrologia Clássica. Se você não me conhece, eu sou a Ana Rodrigues e nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas para vocês sobre revolução solar no que diz respeito à mudança de trabalho, né? O que pode significar uma mudança de trabalho numa análise aí de revolução solar, tá? São algumas dicas, tá bom, pessoal? Existem muitas possibilidades, eu vou indicar algumas aí para vocês complementarem a visão de vocês, tá bom? Bom, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreva, já torne-se membro também, tem vídeo novo toda semana, exclusivo para os membros. Nessa semana eu postei um de propriedades dos graus, que são apresentadas pelo William Lilly, e como elas podem ser usadas aí para você complementar informações sobre características de uma pessoa, características físicas, por exemplo, né? Também quero deixar o recado aqui dos cursos. Se você quiser aprender de uma forma mais consistente, né, tem os cursos de formação e complementares na minha plataforma, aprenderastrologia.com.br, e tem cupom de desconto de 50% valendo ainda em dezembro. Você pode pegar aqui embaixo na descrição o cupom e aplicar lá na plataforma, aí você compra o seu curso com desconto, tá bom? Então vamos lá, gente. Esse tema de mudança profissional, mudança de trabalho, por exemplo, ele é bem solicitado nas análises profissionais, mas pode também usar essas dicas se você quiser observar isso na sua carta, no seu mapa, né? Eu lembro que a revolução solar é uma das técnicas que nós temos para olhar períodos específicos, né? Na astrologia tradicional, nós sempre nos referimos à carta natal, mapa natal, como o mapa das promessas da vida, do início ao fim, do primeiro ao último suspiro. Mas como a gente não vive todas as promessas ao mesmo tempo, nós recorremos a outras técnicas para fechar o olhar mesmo em períodos específicos. E a revolução solar é uma dessas técnicas bem popular, né, na astrologia tradicional, na moderna, e podemos utilizar então a astrologia natal, né, com essa observação da revolução solar para entender qualquer alteração durante o período de um ano, de um aniversário a outro, tá? Bom, o tema de carreira, ocupação, trabalho é tema de casa 10, seja na astrologia moderna, na tradicional. A ocupação do nativo está na casa 10, né? Então, um planeta que rege a casa 10 no mapa natal e na revolução solar, são dois planetas, serão muito importantes para você observar se o tema for carreira e como ela se desenrola, né? Especificamente a posição onde estava o planeta regente da casa 10 no mapa natal e onde ele está na revolução solar. Se você tiver o regente da casa 10 natal na casa 10 da revolução solar, independente do signo, já é um significado de importância do tema durante o ano, né? Ele está posicionado numa casa em que ele tem regência no mapa natal, né? Então já é importante. Mesmo independente do signo, só a posição dele por casa já significa que ele está em um território que de tema ele domina ali, né? Ele é o dono do tema, podemos dizer. Mas só a posição dele na casa 10 não altera o quadro, não significa mudança em si. O que geralmente representa uma mudança de trabalho? Bom, são algumas possibilidades. Eu até gostaria de abrir um pouquinho aqui para vocês entenderem, além da astrologia, o que acontece quando a gente muda de trabalho, muda de um ambiente profissional para um outro ambiente. Mudamos a rotina, né? E rotina é um tema de casa 3. Então você muda a rotina, você pode trabalhar num local que é mais perto, às vezes, e aí o deslocamento fica mais fácil. Pode trabalhar no local mais longe e o deslocamento fica mais difícil, né? A rotina em si do trabalho também se altera, porque você vai estar num ambiente novo e os processos de trabalho serão diferentes. Outra coisa que muda também quando a gente muda de trabalho é a relação cotidiana, porque você vai ter contato com novas pessoas, com um novo ambiente mesmo. Então é muito comum, quando se tem alteração de trabalho, ter um envolvimento com a casa 3, que é uma casa que na astrologia tradicional é indicada como a casa da rotina e de comunicação básica mesmo, né? Comunicação diária e do que a gente faz, né? Então tem bastante ligação com esse tema. Alguns astrólogos associam a casa 6 como uma casa de produtividade mais pesada do dia a dia também. Mas a 3, eu penso que em termos de mudança profissional, mudança de rotina de trabalho, ela vai entrar bastante.
Então, eu até anotei aqui algumas possibilidades, tá? Como eu falei para vocês, o regente da casa 10 natal na casa 10 da Revolução Solar puxa mesmo o tema como um tema muito importante. Outra indicação de importância do tema profissional é o regente do ascendente na casa 10. O regente do ascendente natal ou o regente do ascendente da Revolução Solar na casa 10 da Revolução Solar puxa o olhar do nativo, como a casa 1, a casa do ascendente, é uma casa que também tem muita relação com as motivações do nativo. Então, se esse regente está na 10, as motivações dele estão direcionadas para o tema de ocupação e carreira, né? Então, o tema se torna importante. Outra questão é quando a Lua estiver se aplicando ao regente da casa 10. Esse é o significado de que cria-se um campo de alteração. A Lua é o astro que se movimenta mais rápido, então as mudanças de quadro são muito significativas em relação à Lua. E dependendo também do signo no qual a Lua estiver, isso pode ser visto com um pouco mais de intensidade ou não. Especialmente a Lua num signo que tem calor, ela é indicativa de energia, de alguma coisa que está se movimentando ali de certa forma. Quando ela está num signo frio, isso pode até significar um pouco mais de profundidade. Então, não fica muito evidente uma mudança profissional. Mas não excluam, né, gente, assim, se você tiver, de maneira geral, a Lua se aplicando ao regente da casa 10, é um indício de que tem algum tema se alterando ali também, na questão de profissão, tá? A Lua entrando na casa 10 natal também é um significado importante de alteração de quadro. Os temas profissionais, eles são bem complexos, porque quando a gente fala de alteração, e se a pessoa trabalhar numa empresa, por exemplo, com uma equipe, então uma alteração ela pode ter relação com a mudança da pessoa de trabalho, né, de ir para um outro trabalho, mas ela pode significar também algum tipo de alteração no ambiente de trabalho da pessoa, né? Por exemplo, se muda um superior para quem ela responde diretamente, né? As pessoas de um nível hierárquico acima, né, do profissional, são representados pelo Sol ou por Saturno. Saturno, aquelas pessoas que têm mais experiência, que estão na empresa há muito tempo, né? Então, seria comum aqui, além da Lua entrar na casa 10, ter também alguma ligação a Saturno, um aspecto, uma recepção, ou também ao Sol. Essas mudanças no staff de empresa é bem comum mesmo quando o Sol e Saturno estão na casa 10 da Revolução Solar, né? Aí elas são bastante indicativas ali de algum tipo de alteração na empresa mesmo, né? A casa 10, iniciando por quadrantes, aqui tem que ser a divisão por quadrantes, em graus iniciais de um signo, porque ela vai significar que tem alguma coisa nova acontecendo nos temas da casa ali, né? Então tem alguma coisa nova se gerando ali. Ou também se o regente da casa 10, e aí pode ser o regente natal, que é bem importante, pode significar alguma alteração marcante na carreira, ou da Revolução Solar, estiverem em graus iniciais de um signo também. São alguns indícios de que tem uma novidade, algo novo acontecendo no ambiente de trabalho, né? As relações de Lua com Júpiter também são muito significativas de mudança, de alterações de quadro. Então, se houver algum tipo de relação de Lua a Júpiter envolvendo a casa 10, se a Lua ou Júpiter for regente da casa 10, ou se tem Lua ou Júpiter na casa 10, e houver um trígono, por exemplo, um sextil, né, de Lua, mas principalmente um trígono, uma conjunção, é bastante significativo de que uma mudança pode ocorrer durante aquela fase, tá? Gente, agora existem muitas possibilidades, porque os trabalhos são diversos e a maneira como a gente trabalha também. Por exemplo, eu sou autônoma e trabalho sozinha, né? Então, esse clima de alteração de staff nunca aparece na minha Revolução Solar, porque eu não respondo a um superior pela realização do trabalho. Então, quando vocês estiverem analisando, tem que levar totalmente em consideração o contexto profissional do nativo. Se ele responde diretamente para alguém, se ele é um funcionário CLT, né, com registro em carteira, se ele é um trabalhador PJ, trabalha por contrato, se é freelance, por exemplo, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração
porque a maneira como as coisas vão se alterar, elas vão mudar de um quadro para o outro, como eu falei para vocês. Por exemplo, para mim, se aparece algum tipo de mudança dentro de casa 10, não está muito significando mudar de trabalho, pode significar algum projeto novo que eu esteja trabalhando dentro da minha atividade, porque eu não respondo hierarquicamente a alguém. Tá? Então, sempre tem que levar em consideração o contexto do nativo, tá? E a maneira como ele trabalha, o tipo de atividade que ele tem, se ele tem mais de uma atividade, que também é muito comum no mundo moderno, né? Pessoas que têm mais de uma profissão e realizam atividades diversas, tá? Bom, foram algumas dicas. Esse tema ele é bem interessante para analisar, cabe um curso inteirinho só para falar de alterações profissionais, tá? Espero ter ajudado aí, trazendo informação importante, complementar para vocês estudarem aí, tá bom? Um abraço para todos, até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram também, tá bom? Um abração, até a próxima, então, até mais.